Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do equilíbrio químico, tá? Dessa vez para falar sobre o equilíbrio iônico, tá? Eu costumo dizer que equilíbrio iônico não tem nada assim, de muito diferente do equilíbrio químico. Se você tem a base do equilíbrio químico, você vai sair de equilíbrio iônico com tranquilidade, mas tem alguns detalhes que são muito importantes e é por isso que nasce uma aula sobre isso, tá bom? Bom, eu já tenho uma tela aí bem preenchida. Eu vou lendo com vocês aos poucos, tá? Primeiro, foca nisso que eu estou marcando para vocês. O equilíbrio iônico está diretamente associado aos ácidos e às bases. Então, isso é importante. Então, está associado aos ácidos e às bases. Beleza. E aí, a gente, a partir disso, vamos relembrar agora alguns aspectos importantes. Então, vamos lá. Vou sublinhando para vocês. Gente, sobre os ácidos, tá? Os ácidos, eles são formados, na grande maioria, por ligações covalentes. Tá? E se são formados por ligação covalente, eles sofrem ionização. Aí eu preciso que vocês se lembrem de algumas coisas. Primeira coisa, nós temos os hidrácidos, tá? Então vai acompanhando comigo aqui, ó, os hidrácidos. E os hidrácidos, você tem que saber a força. Vai ser muito importante para a gente nessa aula. O HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes, tá? O HF é um ácido moderado. O H2S e o HCN são ácidos fracos. Quando você tem um ácido forte, isso é o mais importante para mim, o alfa é de 50%. Quando você tem um ácido fraco, o alfa é menor do que 5% e o moderado fica entre 5% e 50%. O que isso significa? Gente, quando você tem um alfa, por exemplo, maior do que 50%, isso significa que mais da metade das moléculas conseguem se ionizar, mais da metade das moléculas conseguem virar íons, digamos assim, tá bom? Tem alguns ácidos fortes, por exemplo, que ficam próximos de 100%, que o alfa fica próximo de 100%, ou seja, quase todos eles saem da sua forma molecular e passam para a forma ionizada, tá bom? Gente, quanto aos oxiácidos, olha aqui, ó, oxiácidos, o que nós temos que lembrar? Que tem uma regra, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios que são ionizáveis. Vou até colocar um izinho aqui, ó, para te lembrar que são os hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der 3 ou 2, o seu ácido é forte. Se ela der 1, o seu ácido é moderado. E se der 0, o seu ácido é fraco. E vale a mesma regra. Qual regra? Que quando é forte, o alfa é maior que 50%. Quando é fraco, é menor do que 5%. Tá legal? Galerinha, quanto às bases agora, olha aqui para o canto. Ó. Quanto às bases, o que você tem que lembrar? Que bases da família 1 e 2 são bases fortes. Tem exceção. Assim como existiam algumas exceções para os ácidos, mas eu não vou me ater isso aqui agora, tá bom? Porque a aula é de equilíbrio químico. Mas a exceção aqui é magnésio e berílio na família 2, que não são bases fortes. Alguma dúvida que você tem aí de química inorgânica, tem aulas gravadas sobre isso já, tá legal? E o resto das bases são bases fracas, tá? Um exemplo que cai muito é o NH4OH. Tranquilos? Muito bem, então só vou colocar aqui um exemplo para que você entenda qual vai ser o foco da aula. Olha aqui embaixo, ó, se eu colocar aqui o HI, tá? Que é um ácido bem forte. Gente, se eu colocar o HI em água, ele vai ionizar, tá? Então vai colocar aqui com água, aí ele vai liberar H+, I-. Como ele é um ácido forte, aí eu vou pedir agora para você considerar que ele é um ácido forte de alfa muito próximo a 100%. Isso quer dizer que se eu tiver aqui de HI x-mol por litro, tá? Eu vou ter também x-mol por litro de H+. E eu vou ter também x-mol por litro de iodo menos. Então eu fui direto, ó. O que é ir direto? Eu tenho essa quantidade que vem para cá e vem para cá, porque está na proporção de 1 para 1 para 1. Eu só posso fazer essa garantia direta, isso tem algumas questões que cobram isso de vocês, porque nós temos aí um ácido forte, tá bom? A mesma coisa seria se você tivesse uma base forte, tá legal? Ok, e se não for forte, aí você tem que saber que somente uma porcentagem de X, ó, atenção aqui, ó, somente uma porcentagem de X é que se ionizaria. E essa porcentagem de X é justamente o grau de ionização. E o grau de ionização a gente representa pela letra alfa, tá legal? E o que isso tudo que eu tô falando aqui tem a ver com equilíbrio iônico? Vamos lá, então a gente vai começar a falar disso agora, ó. Eu vou falar aqui da lei da diluição de Oswald. Esquece o nome feio e vamos tentar entender o que é a lei da diluição de Oswald. Eu posso fazer
o que eu vou fazer nessa tela aqui, tanto com ácido quanto com bases, tá? Galera, eu vou começar com um ácido. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ácido que eu vou chamar de HX, tá? E aí, ele vai ser colocado em água e ele vai estabelecer um equilíbrio químico. Então, eu vou colocar uma dupla seta, vou colocar a água aqui em cima e a gente sabe que ele vai virar H+ e X-. Gente, uma outra forma de você escrever essa reação, eu vou colocar assim, ó. Vou até colocar dessa forma, porque pode ser que apareça em prova de vestibular e você lembre, ó, HX mais H2O, tá? Aí aparece a dupla seta, aí deixa eu arrumar aqui, aparece a dupla seta, e ao invés de H+, eu vou colocar H3O+, que é o mesmo significado para gente, mais X-. Só querendo dizer que o próton sai aqui do H, ó, sai do HX, aí ele vem aqui para a água, e a água vira H3O+, tudo bem? Bom, mas o entendimento que você tem que ter é o mesmo, o H3O+, tem valor para nós aqui de H+. Bom, aí eu vou montar a nossa famosa tabelinha que nós aprendemos na aula anterior, tá? Nas aulas anteriores, na verdade. Você tem o início, você tem a quantidade que reage, de que forma, e você tem a chegada até o equilíbrio. Vamos considerar que de início eu tenho uma quantidade de HX que eu vou chamar de C. Eu não quero colocar um número, tá? C mol por litro. Lembra, gente, que a água nesse caso não vai entrar. Por que a água não vai entrar? Porque ela está como solvente desse processo todo aí. Aí a quantidade de H3O+ é 0 e a quantidade de X- é 0. Quanto que vai reagir de HX? Gente, a quantidade que vai reagir de HX é o alfa. Então olha aqui para o canto direito da tela, ó. Esse alfa pode ter vários valores. Vamos supor que seja 20%. Então quer dizer que 20% de C, que é C mol por litro ali, é que vai reagir. Pode ser 30%, 40%, pode ser 1%, pode ser 0,2%, enfim, você tem várias opções. Como eu não quero fixar um valor, eu sei que a quantidade que reage, ó, vou deixar isso aqui no canto, vai ser sempre desse jeito, tá bom, gente? Opa! A quantidade que reage vai ser C vezes alfa, tá bom? É a concentração vezes o grau de ionização. Então coloca aqui embaixo, ó, a quantidade que reage é C vezes alfa. Você está lembrado que tudo que aparecia nesses retângulos que eu estou fazendo aqui são proporções estequiométricas? Então quanto que eu botei de H3O+? Como está de 1 para 1 lá em cima, então vai ter C alfa. E quanto é que vai ter aqui? C alfa também, tá bom? Lembra que para saber a quantidade de equilíbrio aqui, eu tenho que fazer uma subtração. Então C menos C alfa é a quantidade de equilíbrio. Agora aqui, galera, como tem 0 e aqui tem C alfa, então aqui no equilíbrio vai ter C alfa e aqui vai ter C alfa. Atenção para a novidade, eu vou montar a constante de equilíbrio. Mas como eu estou falando de um ácido, a gente vai chamar de constante ácida, beleza? Que é o Ka. Se fosse uma base, vou colocar aqui no canto algumas observações importantes. Eu vou chamar de constante básica, de Kb, certo? O ácido, gente, a gente sabe que ele ioniza, certo? Quando o ácido ioniza, então você pode ver também em algumas provas esse termo aqui, ó, Ki, que é a constante de ionização, tá bom? Então vamos montar o Ka aqui, é produto sobre reagente. Então produto é C alfa com C alfa. Então vai ficar C vezes alfa vezes C vezes alfa. E aí eu vou dividir tudo isso por quanto? Pelo reagente. O reagente é C menos C alfa. Então C menos C alfa. Ok? Agora eu só vou dar uma ajeitada nessa fórmula, ó. Vamos lá, ajeita aí para mim. Ka vai ficar, em cima por enquanto eu vou deixar do mesmo jeito, C alfa vezes C alfa. E embaixo eu vou colocar o C em evidência, tá bom? Aí aqui em cima, ó, se eu pegar C dividido por C, vai dar 1. Aí aqui, se eu pegar C alfa dividido por C, vai dar alfa, certo? Então 1 menos alfa. Aí, ó, eu posso cancelar esse C com esse C aqui de cima. Então, quanto é que ficou essa constante ácida? Lá em cima ficou C vezes alfa ao quadrado, dividido por 1 menos alfa. Então, dividido por 1 menos alfa. Gente, importante, eu cheguei numa fórmula, tá? E é para isso que a gente está construindo essa parte aqui da aula. Eu cheguei numa fórmula e ela cai em prova de vestibular. Só que o que mais cai dessa fórmula não é bem isso. O que mais cai dessa fórmula é o que eu vou colocar aqui agora, ó. Vamos puxar uma setinha aqui e eu vou te mostrar. Ó, o que mais cai é você fazer essa consideração aqui, ó,
que é se o ácido for fraco. Se eu estivesse fazendo análise para uma base, aí seria a mesma coisa, tá? Mas como eu estou fazendo para um ácido aqui, então eu vou colocar assim, ó, se o ácido for fraco. Galera, se o ácido for fraco, o alfa é menor do que 5%. Se o alfa é menor que 5%, é um valor muito pequeno. Então olha aqui para baixo, ó. Se eu pegar esse alfa aqui, ele é um valor muito pequeno. Aí eu faço assim, ó, 1 menos um valor muito pequeno. Gente, 1 menos um valor muito pequeno é praticamente 1. Pega 1 e tira 0,0000004, por exemplo. Vai dar praticamente 1. Então eu posso fazer uma aproximação, tá legal? Então se o ácido for fraco, a constante vai ser escrita assim, ó. Constante ácida é igual a C vezes alfa ao quadrado. Pronto. Essa fórmula aqui, nessa parte da matéria, é a fórmula que mais cai. E você tem que saber ela. Então essa fórmula que eu acabei de chegar, ela é válida para eletrólitos fracos. Gente, o mesmo processo poderia ser feito para uma base. Importante a observação que eu vou colocar aqui embaixo para a gente fazer uns exercícios. Gente, quanto maior o Ka, certo? Quando você tem um Ka muito alto, você tem um ácido forte. E a mesma coisa para o Kb. Quando você tem um Kb alto, você tem uma base e essa base é forte. Tá bom? E tem um detalhe para falar para vocês que é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui duas situações para você não confundir uma coisa em prova de vestibular. Eu tenho dois Kas. Eu vou te dar, por exemplo, um Ka, uma constante de equilíbrio que vale 10 a menos 2. E outra que vale 10 a menos 20. Qual que é maior? Vou marcar o maior. O maior é esse. Então, se eu chamar aqui de ácido 1 e aqui de ácido 2, o ácido 1 é mais forte. E tem muitas provas de vestibular que são sacanas, que vão tentar confundir você. E ao invés de colocar o valor de Ka, vai colocar isso que eu vou escrever aqui agora. Ó. Vai colocar o valor, ó, vou escrever em cima da seta, ó, de P, de pKa. Tá? Você vai prestar bem atenção nessa parte. O que é o pKa? Gente, vou escrever aqui em cima, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Ó, toda vez que há uma prova de vestibular, às vezes até na matemática, falar sobre a função P, tipo px, o que é isso? Nada mais é do que menos log de x. Tá, e o que é pH? A gente vai ter uma aula sobre isso ainda. É menos log de h, certo? No caso de h+. E o que é pK? No caso ali, pKa. Nada mais é do que menos log de Ka. Galera, quanto é que é menos log? Lá embaixo agora. Menos log de 10 a menos 2. Dá 2. Então eu vou colocar aqui, ó. O pKa dá 2. E aqui, o pKa dá 20. Então, atenção, muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. Ó. Quando o Ka é muito baixo, o pKa é alto. Tá? Então, eu posso colocar o seguinte. Ó. Olha para essa coluna que eu estou marcando aqui. Ó, essa linha, na verdade. Ó, certo? O Ka muito alto é um ácido forte. Só que quando o ácido é forte, se você fizer uma associação relacionada a pKa, aí o pK vai ser baixo, tá bom? Então não confunda isso. E o contrário também, quando você tem um Ka baixo, o pKa é alto. Então toma cuidado para não confundir isso nas provas, tá bom? Galera, agora é hora de treinar. A gente precisa treinar, fazer questões, tá? Então vamos lá, fazendo questões aqui, ó. Cálculos envolvendo constante de ionização. Vai lá. Primeira questão, aí eu vou ensinar vocês a fazer. Tem sua solução de ácido cianídrico 0,1 mol por litro e alfa igual a 8 vezes 10 a menos 3%. Determine a concentração de H+, e a constante de equilíbrio. Então vamos lá, galera. Olha o valor desse alfa. Esse alfa vale 8 vezes 10 a menos 3%. É menor do que 5%. Então o ácido é fraco. Se o ácido é fraco, você pode fazer isso aqui, ó. Colocar que a constante ácida é igual a C vezes alfa ao quadrado. Então vai lá. E aí ele quer saber a constante de equilíbrio e a concentração de H+. Daqui a pouco eu chego na concentração de H+. Então, constante ácida vai ser igual à concentração que ele falou, que é 0,1 mol por litro, vezes o alfa, que é 8 vezes 10 a menos 3. Atenção aqui do lado direito. Galera, eu tenho que tirar da porcentagem para colocar lá no alfa, tá bom? 8 vezes 10 a menos 3% é 8 vezes 10 a menos 3, dividido por 100. Porque é por cento, tudo bem? Só que 100 é 10 ao quadrado. Ok? 100 é 10 ao quadrado. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar só 10 ao quadrado. Galera, se está aqui 10 ao quadrado aqui embaixo, vai subir com 10 a menos 2.
Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Então fora da porcentagem vai ficar 8 vezes 10 a menos 5. Então o alfa ao quadrado vai ficar 8 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Então constante ácida vai ficar igual a 0,1 vezes 8 ao quadrado é 64. 10 a menos 5 ao quadrado é 10 a menos 10. Ok? Agora vai ficar K igual a 0,1, gente, é 10 a menos 1. Aí vai ficar 64 vezes 10 a menos 10. Essa multiplicação aqui, ó, mantém a base, somos os expoentes. Então, a constante ácida vai ficar igual a 64 vezes 10 a menos 11. Então, a constante ácida vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 10. Então, acabei de chegar na constante que ele quer, na constante de equilíbrio. Tudo bem? E o que ele quer saber também? Olha aqui no texto, a concentração de H+. Como é que eu calculo a concentração de H+? Galera, olha aqui para a tabelinha que eu montei. Você pode montar a tabelinha simplesmente, mas você pode também saber disso que eu vou colocar. Ó. A concentração de H+, ela está representada aqui, ó. Vamos marcar, marquei, ó, certo? Mais especificamente nessa parte aqui. E o que está dizendo nessa parte aí? Que a concentração de H+, ela é simplesmente calculada como C vezes alfa. É a concentração inicial vezes o alfa. No equilíbrio vai ser isso. Então, se você já quiser deixar isso anotado de antemão, pode colocar, ó. Então, calculando aqui para você a concentração de H+, ó. Então, ó, concentração de H+, ela vai ser a concentração C vezes o alfa. Então, a concentração de H+, vai ser, a concentração C é 0,1 vezes o alfa, ó, que está aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 5. 8 vezes 10 a menos 5. Então, a concentração de H+, vai ser 8 vezes 10 a menos 6, tá? Mol por litro. Então, essa aqui é a segunda parte da resposta. Tá legal? Então, ó, sempre tentando ser o mais ágil possível. Você precisa ganhar tempo na prova de vestibular. Próxima questão, mais duas, hein? Qual o valor de Ka para um ácido HX, sabendo que tem concentração de 0,1 mol por litro, encontra-se 0,006% ionizado? Gente, é direto e reto, ó. O ácido é fraco, não é? Se o ácido é fraco, vamos colocar direto, ó, aqui, ó, constante ácida é igual a C vezes alfa ao quadrado. Então, constante ácida vai ser igual a concentração é de 0,1. E quanto é que vale o alfa? Atenção aqui, ó. Eu vou só mudar esse valor aqui. Então, acompanha comigo. Se eu andar 1, 2, 3 casas, ele já fica 6 vezes 10 a menos 3. Por cento. Então, tem que dividir por 100 ainda. 100 é 10 ao quadrado. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? 6 vezes 10 a menos 5. Então, alfa ao quadrado, eu vou colocar aqui 6 vezes 10 a menos 5 elevado ao quadrado. Então, quanto é que vale a constante ácida? Vale 10 a menos 1 vezes 6 ao quadrado é 36, 10 a menos 5 ao quadrado é 10 a menos 10, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 36 vezes 10 a menos 11, que vai ser o mesmo que 3,6 vezes 10 a menos 10. Pronto. Ok? Achei a constante. Questão de baixo, ele fala assim, ó, essa questão eu coloquei para a gente usar uma base, tá? O grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio, NH4OH, em solução de 2 mol por litro é 0,283%, na temperatura de 20 graus Celsius. Qual a constante de equilíbrio da base nessa temperatura? Galera, é direto e reto. Olha só, quanto é que vale esse alfa aqui, ó? Bem menor do que 5%, né? Então é fraco, tá? Você pode colocar como um alfa tão baixinho desse, então você pode ir direto. Só que agora eu vou colocar assim, ó. KB é igual a C vezes alfa ao quadrado. Então, KB, quanto é que vale a concentração? 2. E o alfa? 0,283% é 0,283 sobre 100. Só que 100 é 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 0,283 vezes 10 a menos 2. Ok?
Aí ajeitando esse valor, ó, 2,83 vezes 10 a menos 3, fora da porcentagem. Então coloco aqui, então, 2,83 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, quanto é que vai dar o KB? Vai ficar 2 vezes... Agora, eu vou usar da minha calculadora aqui, tá bom, gente? Eu vou pegar aqui o valor de 2,83 elevado ao quadrado, tá bom? Então, 2,83 dá 8,0089. Então, dá praticamente 8. Então, eu vou colocar só 8, tá? Vou arredondar. Gente, 10 a menos 3 ao quadrado vai ficar 10 a menos 6. Então, a constante básica vai ficar 16 vezes 10 a menos 6. Aí vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Então, essa vai ser a constante para essa base aí do NH4OH. Tudo bem? Beleza. Mais duas questõezinhas. Agora, essa aqui são um pouco diferentes, tá? A constante de ionização do ácido fluorídrico, HF, na temperatura de 25 graus Celsius é igual a 7 vezes 10 a menos 4. Calcule o grau de ionização desse ácido em uma solução de 1,75 mol por litro. Galera, agora ele quer saber o alfa. Muita atenção agora, porque você vai entender aqui o que eu vou fazer. Gente, olha o valor dessa constante. Ele deu a constante, que é 7 vezes 10 a menos 4. Lembra que eu tratei com vocês em aulas passadas que constantes que são menores do que 1, elas são reagentes favorecidos? Ou seja, isso também indica que o ácido é fraco. E eu falei isso nessa aula também. Constante baixa, ácido fraco. E ela é menor do que 1. É isso que me dá a garantia que é fraco. Então, aqui eu também posso ir direto para a fórmula, ó, que é constante ácida, ou de ionização nesse caso, é igual a C vezes alfa ao quadrado. Só que ele quer saber o alfa. Então, a constante ácida vai ser igual a... Quanto é que vale a concentração? Desculpa, eu vou colocar o valor da constante porque ele me deu. Então, aqui eu coloco 7 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração de 1,75 vezes alfa ao quadrado. Então, alfa ao quadrado vai ficar 7 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,75, ok? Aí, o alfa vai ficar igual a... Galera, eu vou pegar 7 e dividir por 1,75. Aí depois eu faço o restante. 7 por 1,75 dá 4. Então, ó. Então, alfa ao quadrado vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Então, o alfa vai ficar a raiz disso. Então, vamos colocar aqui, ó. Raiz de 4 vezes 10 a menos 4. Gente, então o alfa vai ficar raiz... Você sabe fazer raiz assim, não sabe? Mexendo com potência? Faz a raiz desse, raiz de 4 dá 4. 2. E quando é potência assim, ó, é só você pegar o valor que está elevado, 10 a menos 4, e dividir por 2, tá bom? É assim que faz. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Muito cuidado com o que eu vou falar agora. Gente, do jeito que você calcula o alfa, ele não vem em porcentagem. Tá? Então, eu acabei de descobrir o alfa fora da porcentagem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, atenção no que eu vou fazer aqui agora. 2 vezes 10 a menos 2, aí eu posso pegar esse 10 a menos 2 aqui e descer. Então, vai ficar 2, só que está como 10 a menos 2, ele vem com o sinal trocado para baixo, sobre 10 ao quadrado. Então, isso é 2 por 100. 2 por 100, você tem o alfa valendo em quanto? 2%. Tudo bem? Beleza, próxima questão. Qual o grau de ionização? Mesma coisa praticamente. De uma solução de ácido acético 1 mol por litro e Ka igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Galerinha, ó, esse Ka é baixo, hein? Se o Ka é baixo, o que eu posso fazer? Assim, ó, direto. Constante é igual a C vezes alfa ao quadrado. A constante vale 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui vale 1 vezes o alfa ao quadrado. Então, o alfa vai ser igual a raiz desse valor aqui, de 1,8 vezes 10 a menos 5. Aí, para melhorar aqui minhas contas, aqui vai ficar 18 vezes 10 a menos 6 na raiz, tá? Vou usar aqui minha calculadora. E na minha calculadora eu vou puxar aqui a raiz de 18. Dá 4,24. Ok?
Então aqui vai ficar 4,24, aí que nem eu te ensinei, ó, divide isso aqui por 2, vezes 10 a menos 3, certo? Esse é o alfa. Agora eu preciso transformar ele em porcentagem. Como é que eu transformo ele em porcentagem? Ali foi fácil, porque eu só coloquei o 10 ao quadrado para baixo. Quando você achar um pouco mais difícil, faz assim, ó, 4,24 vezes 10 a menos 3. Aí você faz assim, ó, multiplica em cima por 10 ao quadrado, ok? Então multiplica em cima por 10 ao quadrado e divide embaixo por 10 ao quadrado, porque aí, ó, fica por 100, tá vendo? Aí você mexe só na parte de cima, então eu vou mexer só na parte de cima, ó. Vai ficar 4,24, aí aqui, ó, 10 a menos 3 vezes 10 ao quadrado é 10 a menos 1, então ficou vezes 10 a menos 1 dividido por 10 ao quadrado. Agora mexe na parte de cima de novo, 4,24 vezes 10 a menos 1, aí eu vou mandar para a esquerda, aí vai ficar 0,424, certo? Aí como eleva a potência, ficou só sobre 10 a menos 1. Aí continua sobre 10 ao quadrado. Aí, ou seja, isso aqui vai dar 0,424%. Tudo bem? Então, uma estratégia, se você tem um pouco de dificuldade, é você multiplicar em cima e embaixo por 10 ao quadrado e você vai chegar na porcentagem. Tá bom? Galerinha, essa aqui é a última questão. A última questão, ela tá aqui só para não deixar você mal acostumado. O que eu vou querer dizer com isso? Você vai entender. Olha só essa questão. Uma solução aquosa 0,1 mol por litro de um ácido fraco apresenta a concentração de H+ no equilíbrio igual a 1 vezes 10 a menos 2 em 298 Kelvin. Qual o valor da constante de acidez desse ácido? Gente, se você tentar usar a fórmula, que é constante ácida é igual a C vezes alfa ao quadrado, primeiro, você não tem o valor da constante, certo? E você não tem o valor do alfa. Então como é que você vai fazer? Não tem jeito. Nesse caso aí não tem jeito de você fazer assim direto pela fórmula. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar a tabelinha do equilíbrio. Então vamos lá. Então é só para não deixar você mal acostumado. O ácido é o HA. Aí ele vai entrar em contato com a água, aí vai ionizar. Aí eu vou ter H3O+ e X-. Então vai, ó, início, reage barra forma e equilíbrio. Aí vamos lá, ó. Quanto que eu tenho de HA no começo? 0,1. Aqui não precisa porque está como solvente, aqui é 0,0. Quanto que eu tenho de H3O+, de H+, né, no equilíbrio? 10 a menos 2. Então lá embaixo que eu vou colocar aí no equilíbrio, 10 a menos 2. Então muito bem. Quanto que eu vou ter aqui onde eu estou marcando? Bem aqui, ó, 10 a menos 2, porque tinha 0 antes. Aí lembra que onde eu estou marcando aqui agora são proporções estequiométricas. Como está tudo de 1 para 1, então aqui vai ter 10 a menos 2 e aqui vai ter 10 a menos 2. Quanto que eu vou ter? Quanto que eu vou ter aqui, ó, nesse espaço aqui, e quanto que eu vou ter nesse espaço aqui? Nesse da esquerda, eu vou ter 0,1 menos 10 a menos 2. Tudo bem? Então, é isso que você vai ter que colocar aí, a subtração deles. E aqui, você vai ter 10 a menos 2. Pronto. Ele quer saber o valor da constante, né? Então, é só montar aqui, ó. Constante ácida vai ser igual. Produtos, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, dividido pelo outro lado, que é 0,1 menos 10 a menos 2. Vou te dar uma dica muito importante, hein? Vou te dar uma dica muito importante. Anota isso aí para as próximas aulas. Anota isso aí para várias questões de equilíbrio químico, tá? Galera, se esse número for muito pequeno, esse aqui, ó, certo? Aí se você pegar esse menos um número que for muito pequeno, vai dar praticamente 0,1, certo? Isso é válido somente se esse aqui for muito pequeno. Como que eu vou saber se isso é muito pequeno? Minha dica, tá? Isso é só um macete, não tem livros, tá? Quando esse valor é menor que 10 a menos 2, eu, professor Bruno Cirilo, começo a considerar esse número muito pequeno. 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Aí eu ignoro ele. Nesse caso, ele é 10 a menos 2, eu vou deixar ele aí. Mas tem muitas questões que você pode ignorar esse aqui. Basta que ele seja muito pequeno, e a referência para muito pequeno é 10 a menos 3 para baixo, 10 a menos 5 e assim por diante. Mas nesse caso eu vou manter. Anota aí, hein? Isso é importante, facilita a conta.
Então, vai lá, constante ácida. Em cima vai ficar 10 a menos 4. Vou colocar 1 vezes 10 a menos 4, tá? Embaixo vai ficar 0,1 menos 10 a menos 2. Ó, isso aqui é um sinal de menos. Galera, aqui vai ficar 0,1 menos. Galerinha, 10 a menos 2 é 0,01. Então, aqui vai ficar assim, então, 1 vezes 10 a menos 4, dividido por... Quanto é que é 0,1? Aí tem que fazer, eu vou fazer na calculadora para não ter erro nas minhas contas. 0,1 menos 0,01 dá 0,09. Certo? Aí eu vou fazer só essa conta aqui agora, ó. 1 dividido por 0,09. Então, 1 dividido por 0,09 dá 11,11. Então, isso aqui vai dar 11,11 vezes 10 a menos 4. Ajeita, isso vai dar 1,11. Aí eu andei para a esquerda, né? A esquerda vai levar vezes 10 a menos 3. Então, essa aqui vai ser a resposta. Beleza, galerinha? Estamos conversados sobre equilíbrio iônico? De boa, né? Muita continha, mas faz muita questão, faz muito exercício. Isso vai te ajudar a consolidar. Assiste a aula de novo, faça as questões que eu coloquei aqui na aula novamente. Tudo isso vai te ajudar a sedimentar. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.